Olá pessoal, no vídeo anterior a gente falou dos impedimentos, né? Na verdade falou dos requisitos para ser empresário, capacidade, né? Não ser impedido, exercer atividade econômica organizada desde que não seja intelectual, científica, literária ou artística, mas ficou faltando falar dos impedimentos. Os impedimentos, pessoal, são fixados por lei, tá? Então os impedimentos são definidos em lei. Os impedidos de exercer atividade empresarial vão ser algumas categorias de pessoas que, por condição que elas ocupam naquele momento, elas não devem, né, não são autorizadas a exercer atividade empresarial. A gente pode citar aí como os principais exemplos os membros de cargos eletivos, então senadores da República, deputados federais, membros do Poder Executivo, né, deputados estaduais, estes são impedidos de exercer atividade empresarial. Membros de carreiras do Judiciário, como Ministério Público, Magistratura, também pelas suas respectivas leis orgânicas, são impedidos. Servidor público, como regra, está na lei do servidor público federal, também é impedido de exercer atividade empresarial e é natural, né, porque é esperado é que ele se dedique ao seu cargo, todos esses, né, dediquem-se aos seus cargos. O militar da ativa também é impedido de exercer atividade empresarial, inclusive no caso do militar, configura-se crime, está tipificado lá no Código Penal Militar. E aí, além disso, você vai ter algumas outras possibilidades. As principais, as mais lembradas são o falido não reabilitado, que é aquele indivíduo que teve a sua falência decretada. A partir do momento em que a falência é decretada, a gente vai estudar isso mais adiante, a partir do momento em que a falência do empresário é decretada, ele fica inabilitado para o exercício da atividade empresarial, ou seja, ele não pode exercer atividade empresarial, a não ser que ele pague todas as dívidas. Porque no momento em que o falido paga todas as dívidas da empresa, ele se reabilita para o exercício da atividade empresarial. Se não conseguir, se ele não pagar todas as dívidas, aí nesse caso, né, ele não pagando todas as dívidas, tem que aguardar o fim do processo de falência e após o fim do processo de falência, o período de 5 anos. Passados esses 5 anos, aí ele se reabilita para o exercício da atividade empresarial. Tudo isso está definido na Lei 11.101 de 2005, que é a lei que regula falência e recuperação judicial. A gente vai falar dela, como eu disse, posteriormente, tá? Em outro momento. Outro impedido, o devedor do INSS, aquele que está em dívida com as suas contribuições patronais, com as suas obrigações do INSS. Uma das punições que o INSS pode aplicar é justamente a questão da inabilitação também para o exercício da atividade empresarial. Tá? E aí ele fica impedido de exercê-la. Então essas são as principais. Falido não reabilitado, devedor do INSS, servidor público, membros do Poder Judiciário, membros de cargo eletivo, embora existam outras, né, mais específicas, estabelecidas em lei. Militar também é impedido. Tá? Lembrando que esses impedimentos abrangem a questão do empresário individual. Tá? O impedido de ser empresário individual normalmente não é impedido de ser sócio. Então, às vezes o pessoal fala, eu sei de um juiz que tem um bar não sei aonde, ou eu sei de um deputado que tem uma empresa não sei de quê. Provavelmente ele não é empresário individual, ele é sócio de uma sociedade, uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica é quem exerce atividade empresarial. Esses impedidos também normalmente não podem ser os administradores, não podem ser sócios administradores. Então, eles ficam aí limitados à condição de sócios participantes. Tá? A ideia aí é naturalmente fazer essa divisão e garantir que aqueles que ocupam cargos específicos ou que por alguma condição, né, já mostraram ali ou não ter habilidade ou não ter a probidade para exercer atividade empresarial, não venham a prejudicar o mercado ou prejudicar as pessoas, né, por exemplo, deixando de executar suas atividades públicas para um fim particular de atividade empresarial. Mas fora essas situações, né, a gente sempre tem que lembrar o princípio máximo da nossa ordem econômica, que é o princípio da livre iniciativa. Todos têm liberdade de exercer atividade econômica como regra geral. Tá? Aí vem as limitações, as equalizações que precisam ser obedecidas e respeitadas. Lembre-se de ler o nosso material, né, que está disponível, participar dos fóruns. E lembre-se mais uma vez, né, vou reforçar aqui mais uma vez, que a gente vai fazer o nosso encontro, né, na quinta-feira, próxima quinta-feira aí da semana vindoura, que é o dia 26, eu acho, né, de março, dia 26 de março, a gente se encontra lá pelo Google Meet, beleza? Então um abraço, até mais.